paz do seu amor. Como eu amo seu nome. Tu tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Tu tens o nome mais lindo que eu conheço. E qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som? E qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é
noite, galera, você que está aí assistindo a gente hoje. Meu nome é Leone, falo aqui em nome do Ministério Sexta na Church. Que bom ter você aqui com a gente, que bom estar um pouquinho com você aí, aproveitando esse tempo de pandemia para estar falando um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, muito bacana, espero que vocês gostem. A gente vai falar de fé versus crença. Qual que é a diferença dos dois? A princípio, a crença é o quê? É uma convicção que a gente tem, algo em que a gente acredita. A gente pode acreditar em várias coisas, né? Inclusive até em algumas lendas, por exemplo, o Coelho da Páscoa, o Papai Noel. A gente pode crer em Deus. Deus pode ser meramente uma crença nas nossas vidas. Mas é diferente de ter fé, de acreditar realmente naquilo. E hoje a gente vai discutir um pouquinho disso com base na Bíblia. Lá no livro de Tiago, no capítulo 2, dos versos 18 ao 20, fala mais ou menos assim, na minha versão NVT. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você que diz crer que há um único Deus, muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanto insensatez, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Olha só, uma grande diferença entre a crença e a fé é justamente isso. Quem crê, pura e simplesmente, guarda isso para si. É perigoso a pessoa até se tornar uma obesa intelectual ou obesa espiritual. Ela guarda tudo para si, ela se alimenta daquilo e fica nisso mesmo. Mas quem tem fé realmente, segundo o Tiago diz aqui, vai praticar obras, ou seja, vai ter ações, vai demonstrar atitudes que demonstram a sua fé. Se você só tem obras sem a fé, você é um ativista. Parabéns, você está fazendo um bem para o seu próximo, para quem conhece, para quem está perto de você. Mas se você tem fé e pratica e coloca em prática essa fé, mostrando com obras, com atitudes que você tem essa fé, aí você está de parabéns. Por quê? Porque lá em Hebreus, um outro livro da Bíblia, no capítulo 11 de Hebreus, verso 1, vai falar assim, que a fé mostra a realidade daquilo que a gente espera. Ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. Ou seja, para acreditar em Deus, você não precisa necessariamente ver Deus. Muitas vezes as pessoas são apenas crentes, acreditam em Deus e não vivem assim, porque é difícil você realmente viver com base em algo que você não enxerga, que você não consegue tocar a princípio. E o nosso relacionamento com Deus é baseado em fé. Sem fé, aqui em Hebreus vai dizer também lá no versículo 6 do capítulo 11, a fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que nós não vemos. Ou seja, para estar caminhando com Deus, para viver com Deus, a gente precisa dessa fé. E justamente essa fé não está em nós. Ela vem de Deus, o Espírito Santo coloca ela no nosso coração. Não tem como a gente, humanamente falando, acreditar em Deus ou caminhar e viver e praticar atitudes boas sem a gente ter essa fé, sem a gente ter essa convicção das coisas que a gente não vê e daquilo que a gente espera. Deus, através da fé que Ele coloca no nosso coração, permite que a gente entenda isso de uma maneira sobrenatural, de uma maneira acima de nós, acima da terra. É algo muito maravilhoso. No versículo 6 do mesmo capítulo, do capítulo 11, fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, além de ter a fé e além de crer, a gente deve agir em direção a isso, a gente deve praticar atitudes que têm a ver, que está relacionada com essa fé. Por exemplo, se eu digo para você, eu acredito em Deus, beleza? Como a gente leu em Tiago, até os demônios acreditam. A diferença entre uma pessoa que realmente acredita em Deus e aquela que só vai no culto, que só frequenta o templo, são as atitudes, são as obras que ela faz. Não é meramente pelas nossas obras, mas sim através da fé, através de realmente acreditar em Deus, que a gente vai mostrar que a gente tem essa convicção plena no nosso coração e que Deus faz a diferença na nossa vida. Não apenas como uma teoria, mas como uma prática de vida. Lá em Mateus, no capítulo 7, é bem interessante que ele conta uma parábola justamente para ilustrar isso que a gente está falando aqui. Mateus 7, no versículo 24, ele diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Ele diz que quem ouve as minhas palavras, Jesus dizendo, quem ouve as minhas palavras e a pratica é muito sábio como uma pessoa que
que constrói a sua casa sobre a rocha. Para a gente construir uma casa, hoje em dia, um prédio, a gente tem que ter uma fundação, tem que ter um firmamento. E Jesus fala isso, se você constrói a sua casa em algo molenga, em algo que não tem sustentação, por exemplo, ele fala da casa construída em cima da areia. Quando vier as dificuldades, as tempestades da vida, as coisas ruins, essa casa vai cair. E vai fazer um grande barulho, porque ela vai ser totalmente destruída, totalmente demolida. Assim é a nossa vida. Se a gente constrói a nossa vida com base em apenas algumas crenças que podem ser facilmente abaladas por algo que a gente lê na internet ou algo que a gente ouve, a hora que vier a coisa difícil, um momento tenso na nossa vida, tudo aquilo vai por água abaixo. Pelo contrário, se a gente constrói a nossa vida com base numa rocha firme, e o próprio Cristo Jesus, ele diz que ele é a rocha, se a gente constrói a nossa vida com base em atitudes verdadeiras, com base em atitudes que demonstram a nossa fé, a nossa vida está construída em cima de uma rocha e quando vierem essas tempestades, a casa vai continuar de pé. Nós vamos continuar de pé, a gente vai continuar caminhando em direção a Deus. E se esse é o nosso objetivo, se o nosso objetivo é viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida real, sem ilusões, sem mentiras, sem falsidade, nós temos que acreditar na verdade. E a verdade é Jesus. Ele afirma isso também na Bíblia. Cara, a Bíblia está cheia de exemplos que diferenciam a fé de uma crença. Só para resumir, uma crença é algo que você acredita, que você ouviu falar. Uma fé é algo real, é algo que você, com base naquilo que Deus tem feito na sua vida, você vive aquilo, você pratica atitudes que têm a ver com esse amor de Deus derramado por mim e por você na cruz. Na cruz, Jesus levou todos os meus pecados e todos os seus. Ele nos livrou da condenação eterna, da morte eterna e nos deu vida, vida em abundância. Então, com base nessa fé, com base nessa vida em abundância em Jesus que a gente tem, nós temos a oportunidade de viver uma vida plena, uma vida que não é apenas sobreviver, mas é uma vida abundante. Então, tudo aquilo que nos destrói, que nos corrompe, que nos tira do centro da vontade de Deus, é levado junto com essa crença meramente humana na cruz de Cristo. E Ele coloca no nosso coração uma fé que, se for pequenininha, do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, já é suficiente para mover montanhas. Isso também a Bíblia vai falar para nós. Então eu gostaria de deixar com vocês essa mensagem rápida hoje, que ela possa ter feito sentido para você e tocado no seu coração. E para finalizar, a gente vai fazer uma oração. Uma oração é uma conversa com Deus. Então você pode fechar seu olho, ficar bem confortável aí e falar com Deus que Ele vai te ouvir, Ele vai me ouvir nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, no seu horário que você vai estar ouvindo isso, mas vamos junto. Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Nós te agradecemos, Pai, porque não vamos viver apenas com crenças, apenas acreditando em histórias, em mitos, mas vamos viver através da fé, uma fé que nos permite enxergar aquilo que não podemos ver com nossos olhos humanos, uma fé que nos permite ter esperança das coisas que ainda estão por vir, Deus. Que a gente possa, Pai, agir e ter atitudes boas que condizem com essa realidade, que condizem com o que a gente acredita no Senhor, Deus amado. Que a gente possa ter vontade, sede e alegria em ler a Tua Palavra, que a gente possa ter vontade, plenitude no nosso coração em estar orando, conversando com o Senhor, que a gente possa desejar um relacionamento verdadeiro com o Senhor, que é o nosso amigo verdadeiro. Mais que um amigo, o Senhor é o nosso melhor amigo, o Senhor é o nosso Pai eterno, Criador do céu e da terra. Nós oramos a Ti com a plena convicção e com a fé de que o Senhor está nos ouvindo hoje e para sempre. Que assim seja. Amém. Fica com Deus.